Acho que de ponto de partida vale mencionar que o Marco Civil ele trata especificamente de hipóteses de remoção mediante ordem judicial, mas ele também não obsta que as próprias plataformas desenvolvam suas políticas de conteúdo, né, em termos de uso, para também tratar de hipóteses outras de remoção de conteúdo de maneira bastante proativa e que a gente não pode interpretar o artigo 19 do Marco Civil de maneira restritiva nesse aspecto, senão a gente estaria até um pouco destoando, né, da própria lógica do artigo de uma maneira geral. Assim, o que ele tenta fazer mesmo é garantir a liberdade de expressão dos usuários e um equilíbrio entre plataformas e o próprio conteúdo, né? Sobre esses conteúdos ilegais, acho que assim, conteúdos legais claramente existe, né? E se a gente for pensar no próprio texto da lei, em dispositivos como o próprio artigo 21, quando ele vai falar de divulgação de imagens íntimas não consentidas, ali também pode ser um exemplo, né? Onde a rapidez e também a necessidade de se evitar o dano muito quase imediato à vítima daquele conteúdo precisou ser um pouco intermediada e balanceada com o dispositivo do Marco Civil. Mas, de uma maneira geral, acho que a gente ainda está... Acho que, assim, conteúdos, se a gente for pensar em outros conteúdos danosos, né? A gente me salta a cabeça o discurso de ódio, né? Então, que tem sido debatido, inclusive, no contexto da lei antirracista, né? Então, nas discussões e na equiparação também da jurisprudência do STJ, do STF, também colocando ali no escopo da lei antirracista as discussões sobre homofobia e assuntos relativos, seriam dois temas que eu veria talvez uma necessidade ou até uma importância em se discutir uma coadunação com o Marco Civil, né? Mas de uma maneira geral, assim, eu tendo a ser bastante defensora também do artigo 19, nesse equilíbrio que ele promove, né? No equilíbrio, inclusive, de avaliação do que é ou o que não ilegal e inclusive do que é o que não é de fato danoso, né? Porque essa noção de flagrantemente, essa noção de imediata, e todas essas discussões são discussões que, se a gente colocasse na mão das plataformas imediatamente, isso geraria e seria responsável por interpretações completamente díspares e completamente desequilibradas com relação ao que de fato é o ilegal, ao que de fato deveria ser removido, né? Então, a gente poderia acabar incentivando também no limite, sem o artigo 19, sem o Marco Civil da maneira que ele está estruturado, ao que a gente chamou à época de um chilling effect, e o que a gente também chamou na época de um overblocking, né? Então, o desenvolvimento de políticas de plataforma que fossem muito na linha de altos níveis de remoção e altos níveis até de responsabilização com bloqueio de contas de usuários que postassem um grupo específico de conteúdos, né? E que também ali não é feita uma discussão com a própria liberdade de expressão do usuário. Então, apesar de eu entender a necessidade de remoção desses conteúdos que a gente tem visto como ilegal e entender também o efeito do discurso de ódio e outras questões na vida de pessoas, enfim, trabalhava também um pouco com isso, eu tendo a achar que o equilíbrio do Marco Civil ainda é um equilíbrio defensável, assim, sabe? No limite da avaliação do que é legal e do que não é legal, e do que é palatável, e também da proporcionalidade, né? Acho que ficaria por aí.